Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Enquanto a gente está preparando os próximos roteiros mais elaborados, dos vídeos maiores, tanto de mitos e lendas quanto dos nossos vídeos tradicionais, o Léo e eu pensamos em fazer algo um pouco diferente hoje para não deixar vocês sem vídeo. A gente vai indicar um livro para vocês, mas diferente do último livro que o Léo inclusive indicou, que é um livro um pouco mais técnico, né, um livro que você precisa estudar com calma, ler com calma, prestando atenção. Hoje eu vou indicar para vocês um livro de fantasia e ficção, mas que tem tudo a ver com o conceito do canal e eu vou explicar o porquê. O livro, muitos de vocês devem conhecer, chama A Batalha do Apocalipse, do brasileiro Eduardo Spor. Para quem conhece o Jovem Nerd, que tem um canal também do YouTube e também tem um podcast, um dos maiores podcasts do Brasil, que é o Nerdcast, com certeza conhece esse livro, porque o Eduardo Spor, que é o autor, é amigo deles e eles já fizeram alguns audiodramas no podcast deles. Mas por que eu estou indicando esse livro para vocês? É um livro de fantasia, de ficção, então muitos temas aqui abordados não tem nada a ver com o que é ensinado em escolas herméticas, em escolas iniciáticas, porém dá para brincar com muito tema, porque o Eduardo Spor é um grande estudante de história, de mitologia e religiões. Então, o que tem a ver, o que é a Batalha do Apocalipse? Basicamente, esse livro conta a história de anjos e humanos. Então, nessa realidade, existem 7 níveis do céu e existem 7 castas angelicais. E essas castas angelicais, que começam com os arcanjos, principalmente com Miguel, que foi o primeiro dos arcanjos, e seu ciúme pela humanidade. Porque a história conta que no 7º dia, Deus criou, Yahvé criou os homens e deu eles a alma, o que dava livre-arbítrio, diferente dos anjos, que não tem livre-arbítrio, segue a natureza de sua casta, cada casta tem uma natureza. Então, por exemplo, tem os anjos da guarda, que a natureza é cuidar dos seres humanos, tem os guerreiros e assim por diante. Tem os arcanjos, que são as entidades supremas do céu. E Miguel, como sendo o primeiro, se vê um representante direto de Deus e tem muito ciúme dos homens. Então, inicialmente na Terra tem Atlântida e Enoque. E aí existe uma grande batalha entre os arcanjos. São 5 arcanjos. É Miguel, Gabriel, Uziel, Rafael e Lúcifer. Então eles travam uma batalha contra os humanos. Depois existem alguns anjos de outras castas que se rebelam e o protagonista é uma delas, chama Ablon. Ele é um dos rebelados e fica na Terra vagando para todo sempre junto com os homens. Esse é o castigo dele. Mas depois teve a queda de Lúcifer, que tentou também ir contra Miguel, e depois tem uma terceira rixa que é com Gabriel. Gabriel então passou a ocupar outro nível do céu e Miguel o primeiro céu. Então existe essa rixa, existem várias afinidades entre outros anjos, outras castas, com um desses anjos. Então tem os demônios que vão lá ficar com Lúcifer, depois tem o pessoal revoltado, né, contra o modus operandi de Miguel, que vai se juntar com Gabriel, existem aqueles mais tradicionais que vai se juntar com Miguel. Então, a história é mais ou menos essa de Ablon, então, indo para a Batalha do Apocalipse, né, que quando o mundo vai acabar. Eu não vou contar muito detalhe da história, porque faz parte aqui do enredo principal. O que tem de mais, o que eu falei que pode brincar um pouco com os conceitos? O Eduardo Spor, apesar de aparentemente ele não ser iniciado e não se interessar muito por conceitos herméticos, como a gente está acostumado, isso é só uma teoria, eu não sei, ele brinca muito com os conceitos como alma. Foi a alma que deu livre-arbítrio aos homens, por exemplo. Ele também brinca com o conceito de película da realidade, que seria o véu que separa a Terra dos planos astrais, os planos celestiais. E ele também brinca com os outros deuses. Ele não esconde que existem deuses chineses, hindus, nórdicos. Então ele diz que ainda teve a chamada Guerras Etéreas. Essas Guerras Etéreas exatamente os soldados de Yahvé contra os deuses das outras religiões. Eu não sei se eu podia contar esse spoiler, eu acho que eu vou censurar essa última parte. E além disso ele fala também de batalhas primevas, que Yahvé era o deus da luz, vou chamar assim,
E Terron era o deus do abismo e da escuridão. E eles tiveram uma primeira batalha antes de tudo se formar. Quando nada existia, existiam apenas os dois. Então Terron criou 5 seres para auxiliar e Yahvé criou os 5 arcanjos que eu já falei para vocês. E aí Yahvé ganha, começa a fazer toda a criação e dorme no 7º dia. Essa questão dos dias da criação é parte importantíssima do livro, então eu não vou me estender muito, porque tem que ler, porque é uma das partes mais legais, que é lá logo no finalzinho, já que você tem todo o plot do livro. Então vale muito a pena. Existem 2 linhas temporais, então tem a linha temporal que se passa no século XXI, né, na nossa era mesmo, onde Diablo se encontra com aliados e vilões, e existem muitos flashbacks, e são esses flashbacks que são muito legais. Se passou em muitos lugares como Enoque, Atlântida, Egito, Grécia, boa parte do Oriente Médio, Babilônia. Inclusive tem uma releitura do que seria o nascimento de Jesus, a Virgem Maria, que é uma parte muito, muito legal. Ele não se estende muito, é muito legal. Então, todos os conceitos que ele usa têm influência de um monte de coisa, inclusive de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, porque você tem as armas com nome, você tem nome para os poderes, né? Existem poderes. Ele também brinca com a questão de portais e planos de existência, então vale bastante a pena. Eu aconselho, é um livro grandinho, contando... O livro inteiro tem 647 páginas e existem outros 3 livros que se passam na mesma realidade, no mesmo mundo que esse aqui, que é a trilogia Filhos do Éden. Eu tenho 2 aqui, o terceiro eu estou terminando de ler, então está na minha cabeceira, mas eles não é uma continuação. Como o mundo é o mesmo, existem personagens iguais, mas não é uma continuação, não tem o enredo muda totalmente para uma outra coisa. E é muito legal também, mas esse aqui, por enquanto, tem sido o meu preferido dele. E de novo, vale a pena porque ele brinca com as questões que quem gosta de mitologia, de hermetismo, de ocultismo, está acostumado a ler, e aqui ele dá uma releitura para isso. Ele dá uma releitura para aquilo que a gente costuma estudar, e é legal pensar nisso, porque tem algumas coisas que, apesar de serem diferentes do que tem por aí, é uma noção muito interessante que ele traz. E de novo, principalmente as questões da criação do dia, principalmente no 7º dia, mas tem que ler até o fim para entender o que eu estou falando. Beleza? É isso aí. A Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr não é jabá, é de coração mesmo. Vale a pena, de verdade. Não sei quanto tá, não sei onde vocês podem comprar, não é esse o nosso intuito, mas vale a pena dar uma pesquisada. Espero que vocês gostem. Se vocês já leram ou pretendem ler, ou se vocês já viram e quiserem comentar aí embaixo o que vocês acharam, críticas. É legal esse diálogo, para esse livro é bem legal, certo? Curtem, compartilhem esse livro nas redes sociais e assinem o canal para a gente continuar motivado aí para postar vídeos e usar o nosso tempo para fazer material para vocês e para a gente estudar também, beleza? É isso aí, um grande abraço, valeu!